Rapaziada, lesão confirmada. Neymar está machucado, está lesionado. E o tempo de recuperação é de 2 a 3 semanas. Provavelmente vai perder os amistosos contra Panamá e Egito. Cara, isso vai atrasar muito o Neymar, que sua situação já não estava fácil na seleção, pois não seria titular de início, né? Segundo o Carlo Ancelotti, ele iria precisar buscar seu espaço se já estivesse 100%. E, cara, perdendo os primeiros treinos da seleção, isso vai dificultar muito, ainda mais, né? Por conta que não vai jogar os amistosos, não vai ser testado nesses amistosos, que seria muito importante para ele. E se ele for jogar, ou jogará o primeiro jogo contra o Marrocos ou no segundo. Então vai perder esses primeiros treinos, essa primeira pegada. É claro que o Neymar não precisa ser testado, mas ele precisa do ritmo de jogo e vai ficar fora dos treinos, cara. Isso vai mexer demais. Vamos ver aqui o que o médico da CBF, da seleção, falou a respeito. Bom, atualização sobre o jogador Neymar. Ele se apresentou ontem aqui na Granja Comari, ele fez todos os exames médicos, os exames complementares e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. Tá? O atleta ele segue em tratamento. A nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado. Claro, conosco ele está em tratamento intensivo, a gente tem condição de avaliar dia a dia essa evolução, mas a expectativa, a princípio, é essa. Cara, isso é muito complicado, por conta que durante toda essa véspera de convocação, o Santos, não sei se vocês lembram, mas o Santos jogou no domingo contra o Coritiba, levou até uma goleada. E, cara, teve toda aquela sequência que era sobre a lesão do Neymar, toda aquela confusão. E a convocação já era na segunda, né? 5 horas da tarde. O Ancelotti ficou aguardando o resultado da lesão. E o Santos passou que era uma lesão leve, apenas um edema, e que ele ainda jogaria na quarta-feira contra o São Lourenço. Vamos ver o que o presidente do Santos falou aqui em relação à lesão. Isso aqui foi no dia da convocação, tá? Ele foi entrevistado. Vamos ver o que ele falou aqui. Neymar se apresentou pela manhã, fez os exames, não há nada grave, apenas algo muito leve, tanto que ele já se colocou à disposição do treinador para jogar quarta-feira contra o São Lourenço. Com certeza, caso o treinador da seleção brasileira entenda de ser a opção de ser convocado, ele está apto para jogar na seleção também. Cara, isso é muito complicado. Por quê? Só existem duas alternativas. Ou o Santos omitiu a verdade sobre a gravidade da lesão, ou o Santos errou o diagnóstico e errou no tratamento do Neymar, porque o Neymar estava se tratando de um edema e não de uma lesão grau 2. Cara, ou o Santos omitiu ou teve uma incompetência muito grande do Santos, cara. Então, assim, é... quem é o médico do Santos precisa ser visto quem é o médico do Santos e precisa ser responsabilizado, cara. Por conta que tudo que aconteceu em relação à convocação do Neymar, todo o entorno, o Brasil inteiro parou para a convocação do Neymar. E agora se complica, né, cara? Porque como é que vai ser a situação dele? Ele vai ficar machucado. O Brasil só tem até dia 12, um dia antes da estreia da Copa, para cortar um jogador e substituir por outro. E tem que comprovar, tem que ser comprovado a lesão, tem que mandar os documentos comprovando a lesão. Então, tipo assim, a decisão tem que ser tomada rápido, né? É claro que não precisa ser tomada hoje, nem essa semana, mas hoje é dia 28. A Copa começa dia 13, então são em torno de 15 dias para o começo da Copa. Se for para cortar o Neymar, é importante que o jogador que vai substituir tenha esses treinos com a seleção, tenha esse participar dos amistosos, participar de toda a preparação junto, porque é, é muito complicado, cara. Eu, sinceramente, se fosse garantir o Neymar jogar a partir do segundo jogo, eu ficaria com o Neymar. São 26 jogadores,
não é igual nas Copas passadas que era somente 23. Então há uma margem para correr esse risco, mas não é algo fácil de ser tomada essa decisão. Vamos ver o que o Ancelotti vai fazer, porque, cara, se fosse o treinador, eu sei que manteria o Neymar machucado ou não. Agora, o Ancelotti, ele convocou o Neymar. Claro, teve a pressão, acho que a pressão foi um fator fundamental para a convocação do Neymar. Mas também acho que o Ancelotti convocou em respeito a toda a história do Neymar pela seleção. Mas eu acho bem diferente a convocação do Neymar e manter ele lesionado na preparação para a Copa. Eu não sei se o Ancelotti iria manter ele mesmo lesionado para a lesão para a Copa. Então vamos ver qual vai ser a decisão do Ancelotti. Cara, o Alice Borges falou aqui sobre a situação do Neymar. Eu acho que ele foi muito bem. Vamos ver o que ele falou aqui. Isso. Só que a gente precisa dar um passo atrás aqui, que é importante. Antes da gente falar sobre isso, que é o seguinte: ou o departamento médico do Santos mentiu, ou ele foi incompetente. Das duas, uma. Não tem. Cara, isso aqui é tudo. Ou mentiu ou foi incompetente. Foi incompetente. Teve uma incompetência da parte do Santos, cara. Não tem outra opção, não tem uma terceira opção, não tem outra linha de raciocínio. Ou mentiu ou foi incompetente, cara. Por quê? A CBF acreditou, o Ancelotti ficou até meio-dia esperando finalizar a lista para ver se incluiu o Neymar ou não. E a resposta do Santos foi totalmente equivocada da verdade, né? Agora, se foi verdade, se o Santos mentiu ou teve incompetência da parte do Santos, é algo que a gente ou vai descobrir ou vai ficar aí ao léu. Vamos ver a continuação. Pra onde fugir? Ou o senhor Rodrigo Zogaíbe, médico do Santos, no dia 20, em entrevista ao Globoesporte.com, ele falou que o Neymar tinha um edema na coxa, que a expectativa é que ele estivesse apto para o dia de ontem, para o treinamento. Das duas, uma. Ou o departamento médico do Santos faltou com a verdade, ou ele foi incompetente de chegar à conclusão de que o Neymar tinha uma lesão grau 2 na panturrilha. E nosso companheiro Pedro Ivo Almeida já tinha publicado há um tempo atrás que a CBF tinha a informação que sim, havia uma lesão e que isso já tinha gerado desconforto. E aí gera mais uma bifurcação, que é, se o... Vou partir do princípio que o departamento médico do Santos foi incompetente, tá? Se o departamento médico do Santos foi incompetente de chegar a uma conclusão de que há uma lesão ali, o Neymar está tratando essa lesão desde... O jogo foi Agora no dia você tocou no ponto. 17. No dia 17 desse mês. O Neymar está tratando essa lesão ou ele está tratando um edema? Porque aí são coisas completamente diferentes. Gente, óbvio que o assunto Neymar e Copa do Mundo ele chama muita atenção e a gente tem que falar, vai ser cortado, não vai ser cortado. Acho que não vai ser, se eu puder dar uma opinião. Meu amigo, nós estamos falando de um erro médico grave aqui do Departamento Médico do Santos ou de algo que foi... Ou o Departamento Médico do Santos foi para um outro caminho. Que eu também vou tomar cuidado aqui, porque a minha situação ela é um pouco mais grave recentemente. Agora, a questão isso precisa ser esclarecido, cara. Não pode ser comum. E aí, o Departamento Médico do Santos criou um cenário que a CBF destruiu esse cenário em horas. Em poucas horas. O Neymar chegou, fez um exame. Não, gente. Não é edema. Pois é, cara, eu acho isso muito complicado porque o Neymar chegou ontem na seleção e hoje já teve toda a avaliação e a resposta. Então é complicado, porque assim, foi algo muito rápido. E o Santos tem a capacidade de saber sobre a lesão do Neymar. Pô, cara, a gente vê tudo isso que aconteceu, o quanto essa convocação do Neymar mexeu com o Brasil, cara. E a gente imaginar que ele pode ser cortado, que tudo isso em torno da convocação dele foi em vão, é muito difícil, muito duro de se aceitar, porque é um cara que é a última chance dele ganhar a Copa do Mundo. Foi o nosso melhor jogador durante 15 anos ou mais aí. Então, assim, é um cara que merece muito, merecia muito jogar essa Copa. Eu, de verdade, eu torço que ele jogue essa Copa. Por isso que eu concordo, mesmo se ele não tiver 100%, ele continuar, porque são 26 jogadores, cara. É diferente antigamente que era 23. Desses 26, talvez nem todos os jogadores, com certeza, não todos os jogadores vão conseguir jogar. Vai ter jogador que não vai jogar durante a Copa do Mundo. Então não custa correr esse risco, cara. Aí muita gente fala que não, tem que convocar o João Pedro. Ele merece mais, cara. O João Pedro merece ser convocado.
Só que são 26. Eu acho injusto tirar essa última chance do Neymar. Eu acho importante ele estar no grupo, porque se ele tiver a oportunidade de jogar a partir do segundo jogo, nem que seja meia hora, 20 minutos por partida, ele pode fazer a diferença, cara. E agora sim, se ele realmente não tiver condições de jogar, aí sim, eu concordo. Não tem como manter o Neymar pelo que ele fez. Mas se ele puder contribuir, ele é um cara que precisa de poucos toques na bola para fazer diferença. A gente viu contra a Croácia o quanto ele pode ser decisivo. E, cara, por tudo que ele já fez pela seleção, é o maior artilheiro da seleção brasileira na história. Então, assim, é muito duro ele ser cortado. Espero que isso não aconteça. E vamos ver como vai ser. Tem muitas notícias rolando. Tem notícias falando que se até segunda-feira a progressão for lenta, ele vai ser cortado. Vamos ver dia após dia toda essa evolução. Vamos ver o tratamento. E, cara, segundo aqui o Estadão, João Pedro já está sob aviso. Caso Neymar seja cortado da seleção brasileira, ele vai para a Copa. O Pedro também do Flamengo é uma opção a ser avaliada. Eu acredito que vai ser o João Pedro, né? Se cortar o Neymar, o chamado vai ser o João Pedro. Perdão, perdão. E a galera já vem soltando os memes, cara. João Pedro já tá desse jeito, esperando a lesão do Neymar. Louco pra ir pra Copa, pô. Ele queria que o Neymar fosse pra Copa e o Neymar acabou indo no canto dele. Mas, cara, os médicos que avaliaram o Neymar e disseram que tá 100%. Cara, o Brasil é o país dos memes, cara. Porque mesmo na situação complicada, os caras conseguem fazer o brasileiro achar graça. Os médicos que disseram que o Neymar podia jogar a Copa e a lesão não é séria. Thiago Leifert, Bruno Formiga e Rica Perrone. Só os caras que colocam o Neymar lá em cima, né? E, cara, a reação aqui do Bruno Formiga depois da lesão. E ele tá o quê? Ele tá apto! Fala agora, porra! Pô, isso aqui é bom, cara. Isso aqui é bom demais. Interrompeu a leitura da lista. Seguimos. Eu acho que o Jorge Jesus estava errado. E a cara do Jorge Igor, pô. Pô, mas a gente vê o quanto o Neymar é gigante. Então, assim, eu torço muito que o Neymar consiga dar essa volta por cima, consiga se recuperar. É, espero que ocorra tudo bem. E você, o que você acha? Você acha que deve se manter o Neymar se ele estiver apto a partir do primeiro e segundo jogo? Ou você acha que já deve ser cortado e chamar um jogador 100%? Deixe sua opinião. Todas as opiniões são válidas. Eu acho que tem mais de uma linha de raciocínio. Mas, cara, eu manteria. E você, o que faria? Comenta aqui, se inscreve, deixa seu gostei. E tamo junto. Valeu.